Ah, o primeiro passo de estudar uma língua é efetivamente estudar ela. O que eu quero dizer? Se eu for aprender, por exemplo, japonês, a primeira coisa que eu preciso entender sobre a língua antes de começar qualquer estudo é entender sobre o que a língua se trata. No caso do japonês, antes de começar a estudar efetivamente, para você conseguir começar a estudar, você precisa entender como que a língua japonesa funciona e quais são os elementos de fala que ela utiliza, né? A primeira coisa que você aprende estudando essa base do japonês, sobre o que o japonês se trata, você aprende que o japonês ele não utiliza o nosso alfabeto tradicional, o nosso ABC. Ele utiliza outros três alfabetos diferentes e cada um tem a sua utilidade. Então, sabendo disso, você sabe que talvez estudar esses alfabetos seja um bom primeiro passo para o seu estudo. Ou talvez você aprenda continuando estudando sobre o japonês que não seja um bom passo inicial. Mas entender sobre o que a língua se trata é muito importante para você definir os seus objetivos futuros na forma que você vai estudar e qual que vai ser o passo a passo, né, no seu objetivo até chegar à fluência da língua, né. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do russo, que é uma língua que eu não conheço muito. E eu vou estudar sobre ela e criar uma suposição aqui como se eu estivesse estudando russo, né? Então eu vou começar aqui. Eu vou aqui no Google mesmo, eu vou escrever russo. Eu vou abrir esse link da Wikipedia, que é a primeira coisa que me apareceu. Língua russa. Calma aí, tem outro link aqui. Língua russa, certo? Aqui a gente pode ver os lugares que a língua é falada, o que é algo bom para você ver a abrangência do idioma. Aqui a gente pode ver lugares que ela também é falada, onde tem muitos imigrantes e as pessoas também falam, certo? Aqui a gente pode ver a quantidade total de pessoas que falam. Aqui a gente pode ver a escrita, a escrita cirílica e é o alfabeto cirílico. Então a gente pode ver aqui que o russo ele também não utiliza o alfabeto que a gente utiliza, o ABC. Ele utiliza o alfabeto cirílico. No meu caso, eu já sei qual é o alfabeto cirílico, mas caso você não saiba, também vale vir aqui e pesquisar alfabeto cirílico, ver imagens e procurar entender o que, que é, né? Nesse caso é um alfabeto relativamente parecido com o nosso, mas com algumas modificações. Algumas palavras têm um som diferente, algumas têm um som parecido. Eu acredito que o A tem um som de A, mas o B, se eu não me engano, ele tem um som diferente. Então é algo que talvez seja necessário no russo de você aprender o alfabeto antes de aprender qualquer outra coisa. Porque querendo ou não, se você abrir um texto em russo, ele vai estar todo escrito nesse alfabeto. E se você não sabe ler esse alfabeto, você não vai conseguir ler nada do texto, né? Então é algo que talvez compense estudar primeiro, né? Caso você for estudar russo, mas não vamos tomar medidas precipitadas, vamos estudar um pouco mais. Vamos voltar lá onde a gente estava, na escrita. A gente pode ver que é cirílica, porém é uma variante russa. Então, o alfabeto russo, ou alfabeto cirílico russo, moderno é uma variante do alfabeto cirílico utilizada como idioma russo. Foi introduzido na época do domínio da Rússia de Kiev, simultaneamente a sua conversão ao cristianismo. Tá, então é uma variação, deve ter algumas modificações, né? Algumas palavras talvez tenham uma pronúncia diferente, talvez tenha mais caracteres. É igual do nosso alfabeto, né? Em alguns países existem o K, em outros países não existem o K, tudo vai ser falado com C, né? Ou até do japonês, como eu dei o exemplo no início. No japonês a gente não tem o L efetivamente, então a gente
normalmente utiliza o R. Então algumas variações, né? Legal de estudar. Então isso é algo importante. Caso a gente comece a estudar o alfabeto, é importante a gente saber que a gente tem que estudar a variação russa do alfabeto, né? Porque a gente quer aprender russo, então a gente tem que estudar o alfabeto cirílico, porém a variação russa. Outra coisa importante. Aqui a gente pode ver onde é a língua oficial, o que é algo bom. A gente pode ter um norte, por exemplo, ó, Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e alguns outros países. A gente pode procurar vídeos no YouTube de youtubers com essa nacionalidade e que falam russo nos vídeos. E a gente pode ouvir todos esses sotaques e ver qual que é o que mais nos agrada, né? Às vezes eu posso gostar, por exemplo, mais do sotaque do Cazaquistão do que do sotaque da Rússia. Então eu posso focar em aprender um sotaque mais do Cazaquistão do que um sotaque da Rússia, né? Isso é algo muito importante, porque você não vai querer, por exemplo, saber metade das palavras do russo com a pronúncia russa e saber outra metade da com a pronúncia do Cazaquistão, sabe? É igual você fala metade das coisas parecido com o nordestino e outra metade como um carioca, sabe? Você tem que ter uma homogeneidade nessa sua fala, senão fica tanto estranho e tanto mais complexo, porque a variação no sotaque é algo que complica a sua fala, né? Se você tem um sotaque mais homogêneo, é mais fácil para você uh, ter uma fala mais fluida. Então é algo bom, já no início da aprendizagem de uma língua, você saber que sotaque você quer ter naquela língua, né? Isso é muito bom. Tanto para quem está aprendendo inglês, japonês ou qualquer outra língua, né? O japonês é um pouco mais fácil, já que, querendo ou não, só o Japão fala. Mas o inglês, por exemplo, é algo bom você ver se você quer ter o sotaque americano, quer ter o sotaque britânico, o sotaque australiano, neozelandês. Então eu aconselho você ouvir bastante, mesmo que você não entenda nada, ouça a, as pessoas falando daquela nacionalidade e ver qual que você mais gosta, né? Outra coisa também é ver conteúdo, né? Se tem muito conteúdo em idioma ou não, por exemplo, eu não acredito que tenha tanto conteúdo no YouTube ou de tradução do Cazaquistão quanto tem o da Rússia, né? Então é o que você tem que colocar em consideração também. Tente não escolher um sotaque que não tenha muito conteúdo. Tente se ajudar um pouco também. Tá. De informação assim básica, acho que ok. Aqui tem umas informações do dialetos. Dialetos. Ahn, e aqui a gente pode ver que parece que tem uma grande variação na forma da fala do russo, né? Assim como no Brasil, a gente tem várias variações da fala. Aqui a gente tem o alfabeto, que pode nos auxiliar a aprender. Aqui embaixo a gente tem vamos dizer, o equivalente ao nosso alfabeto. Ah, ok. Aqui a gente tem algumas frases. Um acento. Certo. Aqui a gente, baseado nesse pequeno pedaço de texto, eu já sei que o russo agora tem pontuação, né? Uh, pela palavra tonicidade, eu percebo que a pontuação ela é usada de uma forma um pouco diferente do português, mas o conceito é parecido. Aqui a gente tem algumas palavras de exemplo para mostrar como os acentos ele mudam a palavra, efetivamente, algo que não é tão comum no português. No português o acento serve mais para deixar a fala da palavra mais correta, né? Por exemplo, a gente tem, deixa eu ver uma palavra, eu não vou me recordar agora, mas no português o acento ele é mais utilizado para a gente pronunciar
a palavra de uma forma correta. Por exemplo, aqui, ó, isto é. A gente não fala isto e. A gente fala isto é e não isto e. Esse é um exemplo que de fato o significado muda, mas na maioria dos casos, por exemplo, o pé. Se a gente fala P, a gente não fala pé, a pessoa ainda vai conseguir entender. O significado ainda é o mesmo, né? Você vai estar falando errado, mas não muda muito o significado. Então, não prestar tanta atenção nos acentos no português não é algo tão que vai te prejudicar tanto. No russo já é algo que vai te prejudicar porque o significado da palavra vai mudar absurdamente. A gente tem dois exemplos aqui, ó, que uma palavra é fechadura e outra palavra é castelo. Significados totalmente opostos, totalmente diferentes, né? Aqui a gente pode ver que o que muda não é nem se tem acento ou não, é o lugar do acento, né? Aqui tá no O e aqui tá no A. Eu não vou saber falar essas palavras aqui porque eu não falo russo. Inclusive esse é o motivo por qual eu tô estudando aqui. Aqui o sistema de fala, vamos dizer assim, né? A forma que os russos falam. Sons vocálicos, certo? Aqui ele vai explicar um pouco. Gêneros gramaticais, certo? Então, baseado aqui, eu sei que, igual ao português, a gente tem no russo gêneros, né? A gente tem, por exemplo, escada, que escada é feminino. A gente tem, por exemplo, porta, a porta, feminino também. A gente tem a mesa, feminino. A gente tem o computador, masculino. Então a gente tem essa generização dos objetos e de absolutamente tudo na língua. Então é algo que pode ser um pouco difícil ou um pouco fácil, depende realmente. No caso do espanhol, essa generalização nos ajuda porque é praticamente idêntica à do português, então a gente só tem que copiar a forma que a gente fala e fazer algumas alterações, né? Então isso é algo que ajuda. Mas numa língua que a gente não consegue identificar, por exemplo, eu falar carro em português e falar carro em russo, deve ser provavelmente muito diferente. Então, esse conhecimento da língua portuguesa que a gente tem não vai ajudar tanto. Então, essa coisa de gênero nas palavras talvez dificulte um pouco, né? Porque você pode ficar confuso, né? Na hora de falar, sabe? Por exemplo, você vai colocar, por exemplo, você sabe falar carro em russo, porém agora você tem que colocar, por exemplo, a palavra a, ou tipo, a carro, o carro. Você não sabe qual que é o gênero do objeto, né? Então isso é algo que pode dificultar, né? E geralmente dificulta, mas pode facilitar, dependendo se a língua for muito parecida. Então você meio que só copia a forma que você fala na sua língua materna. No caso do russo, como que é uma língua muito distante da nossa, a gente não pode fazer essa comparação, né? Então essa parte de gênero do russo é algo que é um pouco complicado, né? Vai um pouco dificultar a fala. Plural, que consiste em sentido dessa função sintática, certo? Ah, Gêneros, a gente tem o gênero neutro, que nesse caso é algo que não tem gênero, né? Eu não consigo. Eu não consigo pegar um exemplo em português aqui. É porque eu acho que eu nem sei se português tem um gênero neutro na realidade. Eu acredito que não. Mas no inglês a gente tem. Que o gênero neutro no inglês seria o T, né? Que é o THE. Que é vamos dizer que é algo que vem antes do, do pronome, que ele não alega gênero, igual por exemplo a vaca. A vaca, eu sei que só por esse a que a gente está se tratando de algo feminino.
e eu posso colocar, por exemplo, o carro. Só com esse o, eu posso identificar que a gente está falando de algo masculino. Se a gente coloca o THE do inglês, né, o T do inglês, a gente não pressupõe nenhum gênero. Então a gente não sabe se é feminino ou masculino, ou se é neutro. Por exemplo, um cachorro. A gente pode falar que o cachorro, né, the dog. E a gente não passa nenhum gênero para essa palavra cachorro. Então a gente uh, não sabe nada sobre ela. Então a gente tem essas três formas de gêneros aqui. A gente tem o modo indicativo, imperativo e subjuntivo. É algo que vai ser muito importante, né? Todo estudo de verbos é muito importante. No entanto, não é algo que a gente deve se preocupar no início, né? A gente tem os aspectos, a gente tem os tempos verbais, certo? Aqui a gente tem as pessoas, a gente tem a primeira pessoa, a segunda, a terceira, do plural, certo? A gente tem aqui a forma, né? Ou qualquer alteração que a gente faz para atingir essas pessoas. Algo que é importante, muito importante inclusive, mas não é algo que a gente deve se preocupar agora não. A gente tem a linguagem formal, o vocabulário, aqui a gente tem umas fotos de linguagem antiga russa. Eu acho muito legal isso aqui, mas não é algo muito importante pra gente, ainda mais porque a maioria dessas palavras não são mais utilizadas hoje em dia, né? A forma que elas são, uh, esse tipo de palavra, né? Por exemplo, no inglês, antigamente eles usavam muito teu, né? Teu, numa tradução direta, né? Mas hoje em dia ninguém usa mais teu, né? O, o teu foi totalmente substituído por uma forma de fala diferente, né? Então, em textos antigos em inglês, você vai ouvir muito tipo teu nome, tua voz. Hoje a forma que eles falam isso é utilizando outras palavras, né? Pra mim ficou bem mais complexo, né? A quantidade de palavras é bem maior. No entanto, é algo que aconteceu, né? Na língua aí. E isso é outra coisa, né? Eu não recomendo muito que você estude textos antigos. Eu recomendo sempre que você estude textos novos na língua. Por isso que eu sempre recomendo ler notícias na língua que você quer aprender a falar. Porque a notícia é o é um texto mais atualizado possível, né? Normalmente do dia, da semana, do mês, no máximo. Então você está bem a par das novidades escritas, né? E gramaticais da língua. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Do russo. Aqui ele mostra esse caractere aqui, essa palavra, significa você. E aqui a gente tem 3 caracteres. Aqui a gente tem bem mais caracteres. Então aqui a gente pode ver que no russo a gente deixa de utilizar certas palavras que a gente usa no português. Isso pode significar que o russo é uma palavra que mais fácil, né? Porque ela utiliza menos artigos, menos, por exemplo, você comeu o biscoito. A gente, talvez no russo a gente pode falar só, por exemplo, você comeu o biscoito, em vez de colocar o. Então se torna um pouco mais simples, né? É algo que você vai ter que aprender, você vai ter que colocar um pouco de esforço. No início vai parecer mais difícil, né? Vai parecer estranho porque é algo novo, mas com o tempo você vai ver que é mais simples, né? Na escrita você é mais fácil, você demora mais para escrever e você fala mais rápido, né? Você tem menos dificuldade nessa hora de apresentar suas expressões na língua, né? Então, essas frases aqui que ele me mostra pode significar que russo pode vir a ser uma língua mais fácil que o português, né? Pela quantidade de caracteres que eu demoro para expressar um sentimento. No entanto, a gente pode complicar essa ação por exemplo, o verbo, né? Por exemplo,
a conjugação de verbo no português é relativamente difícil. É uma conjugação bem difícil. A conjugação de verbo no espanhol é mais difícil ainda. No entanto, o do português é muito parecido. É quase que no mesmo nível, né? É um pouquinho mais fácil, mas é praticamente a mesma coisa. Se você comparar a conjugação dos verbos das línguas latinas, né, que são, por exemplo, italiano, espanhol, português, com o inglês, é ridiculamente difícil, né, conjugar verbo na nossa língua comparado com o inglês. Então, isso é algo que dificulta muito, né? Apesar de a gente ter nossas facilidades na língua latina, a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, a conjugação de verbo. Isso é algo que pode acontecer com o russo aqui também. Apesar de a gente ter menos caracteres, esses caracteres eles podem ser caracteres conjuntos, né? Caracteres comprimidos, que eles um caractere só, uma palavra só, significa toda essa expressão. E talvez eu, por não saber a língua, não consigo identificar a dificuldade que, por exemplo, a escrita dessa palavra tenha, por exemplo, dessa palavra tenha para expressar isso, né? Então, isso é algo importante. A dificuldade não está só na quantidade de palavras que você vê, mas talvez escrever uma palavra seja muito mais difícil no russo do que no português, né? Porque essa única palavra, talvez ela junte uma quantidade de sentimentos e expressões que você quer falar, tudo em uma só, né? Então, construir, né? Pensar em uma palavra para falar, talvez possa ser muito mais difícil no russo, até porque todos os seus sentimentos vão estar comprimidos em poucas palavras, né? Então, talvez a gente tenha uma conjugação muito maior, né? Um juntamento, né, de palavras muito maior, né? Talvez a gente pode colocar esse artigo, em vez de ele ser uma palavra separada, ele vira uma palavra junto. Ou sempre que a gente quiser falar esse artigo, por exemplo, a gente, em vez de colocar ele como artigo, né, colocar como uma nova palavra, a gente pode alterar a próxima palavra, o próximo verbo e deixar explícito no verbo que ele tem esse artigo, né? Então, esse pode ser o motivo por qual o russo tem menos palavras, o que à primeira vista pode ser bom, mas pode ser ruim, porque tudo é comprimido assim, né? E a conjugação é um pouco mais complexa. Então isso é algo importante, você não se deixar de ser enganado pela quantidade de palavras que você vê e achar que é muito mais fácil. Eu acho que é isso. Não acho que a gente não tem muito mais explorar nesse thread. Eu só vou dar uma lida nessa primeira parte que eu lembrei. Na língua eslava, né? E a gente pode ver um grupo de língua, né? Que são muito parecidos. É igual às línguas latinas, né? Tem português, espanhol, italiano, francês também. São línguas que são muito parecidas e se você aprender uma delas, você vai ter muita facilidade de aprender as outras. Isso é algo importante levar em consideração. Se você aprender o russo, você vai poder aprender outras línguas, por exemplo, o ucraniano, o estoniano, línguas que são bem parecidas com o russo, que você vai ter muita facilidade em aprender baseado já que você já tem o conhecimento da língua russa. Isso é algo importante de você considerar na hora de aprender uma nova língua, porque ela pode ser uma ponte para outras, né? Por exemplo, você pode aprender japonês agora, sabendo que no futuro, caso você queira aprender chinês, vai ser muito mais fácil, né? Então é algo importante. É a língua materna mais falada na Europa, isso por causa do tamanho da Rússia, né? É um país muito grande, então é um idioma muito falado. Isso é algo importante levar em consideração também. Família linguística indo-europeia. Isso é um ponto legal, mas é um ponto meio histórico, não é muito relevante na hora de você estudar, né? É algo realmente mais histórico. Eslavos orientais, algo histórico também. Aqui a gente tem alguns, alguns autores, né, de literatura russa. E isso talvez possa ser importante se você gosta de ler, né, coisas mais
mais técnicas, vamos dizer assim, pode ser um bom norte para você achar conteúdo. Mas eu acho que já tá bom, que eu entendi como que funciona a língua russa já por si, então eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, que é eu vou abrir o tradutor, eu vou colocar aqui russo, eu vou colocar russo e inglês, certo? Porque esse é algo importante também, é aprender qualquer língua do inglês é sempre mais fácil, né? A quantidade de material que eu vou encontrar para aprender russo em inglês é 1 milhão de vezes maior da quantidade de material que eu vou encontrar para aprender russo em português. Isso porque o, o mundo fala inglês, né? E português quem fala é o Brasil e Portugal. Então a quantidade de produtores de conteúdo são muito menores. Uh, então, beleza? Isso é uma dica, se você já sabe falar inglês, eu acho que eu recomendo você utilizar ele na hora de aprender outra língua. E se você não sabe, é ok, tudo bem você utilizar a sua língua materna, por exemplo, o português, para aprender o inglês. E a partir do momento que você aprender o inglês, eu recomendo que você use o inglês para aprender qualquer outra língua. Né? Ah, mas isso é detalhe, ok? É só uma dica, caso você não esteja achando muito conteúdo na sua língua materna, eu recomendo que você utilize o inglês, porque você vai achar sempre muito mais conteúdo. Então vamos lá. Eu quero colocar, por exemplo, textos, né? Textos em russo. Porém, eu não vou procurar textos em russo assim, ó. Text in Russian. Russian. Eu não vou colocar em inglês textos em russo. Apesar de aparecer aqui, a melhor forma de eu encontrar material em uma língua é pesquisando na própria língua, né? Se eu quero achar textos em português, você acha que é mais fácil procurar em inglês ou procurar em português, né? É melhor procurar na língua. Então, para mim evitar anúncio desse tipo, por exemplo, coisa em inglês, que não é o que eu estou interessado, ou coisa do tipo, uh, eu vou procurar na própria língua. Então, eu recomendo que você venha no tradutor, pelo menos inicialmente, enquanto você não tem base nenhuma na língua. Procure a frase que você quer. Nesse caso, eu quero textos em russo, então vou colocar text in. Ele vai fazer a tradução aqui. Um pouco. Ele está demorando muito. Esse é o problema do tradutor, né? Ele demorar. Vou colocar aqui no raio. Ele está traduzindo. Aqui a gente tem a tradução do que eu coloquei aqui. Se você não sabe inglês, você pode colocar em português também. Eu vou colocar em português, inclusive. A tradução ela mudou, inclusive, o que não deveria acontecer, porque é um texto simples. E o tradutor ele costuma funcionar muito bem em textos simples. Mas talvez o tradutor de português para russo seja tão ruim que a tradução esteja quebrada aqui. Mas eu não sei, realmente não sei. Talvez pode ser simplesmente então, simplesmente a ordem das palavras. Mas eu vou precisar em inglês. Se você não saber, você pode colocar, por exemplo, eu quero estudar japonês, né? Eu posso colocar aqui japonês. Eu posso traduzir do português para o inglês. Aí você sabe que escrever japonês é japonês, é inglês. Você copia, vai aqui no inglês, coloca texts, que é TXTS, e você troca pela palavra que você colocou, pegou do tradutor. Aí você vai ter a tradução correta, certo? Então vamos lá, vou pegar isso aqui.
Ok. Aqui a gente pode ver que o resultado é muito diferente, né? A gente pode ver que a maioria das coisas que apareceu pra gente é realmente em russo. Pode ver que tá tudo em russo. Praticamente nada ou nada aqui tá em outra língua que não seja russo, né? A gente pode descer e pode ver que absolutamente tudo que a gente está vendo aqui está em russo e não está em outra língua. Isso é o motivo por qual você tem que sempre tentar procurar por coisas já na língua que você quer aprender, porque você vai conseguir encontrar conteúdo daquela língua e somente daquela língua. Você não vai misturar com conteúdos de outra língua, outras línguas, né? Eu vou mostrar de novo o resultado. A gente pode ver que a gente tem muito inglês misturado com russo e muita coisa em inglês, e não é o que a gente quer exatamente, né? A gente quer conteúdo em russo, né? A gente não quer esse tipo de coisa, pelo menos inicialmente. Tá, então aqui a gente tem alguns textos, eu não sei exatamente sobre o que eles são, o que é ok, já que eu não sei falar a língua. Então, eu vou nesse texto aqui, me parece um texto interessante. Eu vou dar uma olhada, procurar um texto legal. Esse me parece um texto interessante, mas ele está com uma qualidade relativamente baixa. Eu quero um texto com qualidade minimamente alta, certo? Deixa eu ver, entrar na página aqui. É algo que pode demorar um pouco, inclusive, para você acessar essas páginas, porque são páginas europeias, são páginas russas, então o, o site ele está muito longe, né? Então a gente pode trocar a língua aqui para russo. Eu não acho que vai mudar muito. Eu não achei o conteúdo, pelo menos não facilmente. Então eu vou ler daqui mesmo. Vamos analisar palavra por palavra, né? Uh, eu vou ler como que eu acho que é. Seria epeia, 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 não sei, algo do tipo. Aqui eu não faço a mínima ideia de como poderia ler isso. Mas vamos tentar passar por palavra, frase por frase. Aqui a gente pode identificar uma vírgula. E aí, vendo assim por cima, eu não consigo identificar absolutamente nada reconhecível pra mim, né? Tudo que eu vejo é irreconhecível. Sidewalk. Que a gente tem um A, não sei. Então, baseado nisso, eu sei que eu tenho que realmente iniciar no russo do início, né? Eu não posso, por exemplo, igual o espanhol, abrir um vídeo em espanhol, mesmo nunca tendo estudado espanhol, e entender muita coisa, né? Se eu não consigo entender um texto na língua, eu raramente vou poder entender um vídeo. Então, a gente vai ter que começar realmente do início. E qual que é o início? O início para aprender uma língua é aprender como que ela funciona, que a gente já fez, entender qual que é o seu nível nela, que é tentar ler conteúdo nela. Nesse caso eu coloquei textos em russo aqui, e eu estou tentando ler alguns textos na língua, e eu não consigo de cara entender nada, né? Não consigo identificar nada que consiga uh, chutar pelo menos o significado. Então, o meu nível na língua russa é zero, né? Então, eu vou pegar tudo que eu entendi da língua, baseado no que eu estudei dela. Então, eu estudei que ela utiliza o alfabeto eslavo, o alfabeto cirílico, na realidade, e na sua variante russa, que ela tem um sistema verbal, né? A forma de descrever as suas frases bem semelhante com a nossa. Tem algumas alterações, mas é relativamente semelhante.
ela não foge muito do que a gente está acostumado com o português. Uh, ou seja, para a gente continuar tendo um estudo mais aprofundado da língua, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer, no caso da língua russa, seria estudar o alfabeto cirílico uh, na sua variante russa. Esse seria meu primeiro passo, baseado no estudo que eu tive aqui. Então, eu vou tentar pesquisar em cirílico. Eu estava acostumado com a palavra em inglês, estava falando errado. Uh, isso eu acho que é Russian Cyrillic Alphabet. Eu vou pesquisar em inglês novamente, né? Resumidamente eu pesquisei aqui que é o alfabeto russo cirílico, né? Porque eu vou dar uma estudada nele, né? Então aqui eu posso ver eu não acho, vou tentar procurar encontrar algo que me ajude a entender um pouco, certo? Isso aqui me parece bem legal. Aqui ele explica, né? Ele mostra a palavra e ele dá a forma de falar, né? Baseado no alfabeto, no nosso alfabeto. Então a gente pode ver que esse W a gente falaria com o SH, que seria um ch, talvez. Um ch, ch, acho que é algo do tipo. Isso vale a gente, é claro, ver a fala do nativo, né? Pra gente ter certeza. Mas isso é uma base legal pra gente pegar essa imagem, salvar e tentar decorar ela, né? Decorar em 1, 2, 3 dias no máximo e passar para outro tipo de estudo, né? Mas eu acho que o primeiro passo seria bom entender como que a gente consegue ler esses caracteres. Né? A partir que eu suponhamos ter aprendido esse alfabeto, eu provavelmente partiria para um aprendizado de pequenas frases, né? Pequenas frases como a maçã, eu comi a maçã, pequenos verbos, né? Verbos essenciais. Então eu procuraria algo em inglês, talvez. Por exemplo, um guia para aprender russo, algo assim, um livro, algo do tipo, com, com frases e conteúdo bem básico para o aprendizado de russo. Então, vamos ver se a gente acha algo assim direto na internet. Uh, não, não acho assim algo tão fácil. Certo. Achei um site aqui. É o site russianlessons.net. O site liçõesrussas.net, né? E nesse site tem algumas lições, né? A gente pode vir nessa aba de lições russas e a gente tem alguns textos, né? A gente pode vir nesse um dos primeiros, né? Nesse no bar, né? Na cafeteria, enfim, que é o 4, que é um dos primeiros, então suponho eu que seja um dos mais fáceis, né? E a gente pode ver que a gente tem tanto texto russo quanto a tradução em inglês, né? A gente acreditou que tem áudio. Скажите, пожалуйста. Sim, a gente tem áudio também. Скажите, пожалуйста, где кафе? Скажите, пожалуйста, где кафе? Eu vou
salvar esse site, que é um site que é interessante fazer o uso dele. É um site que tem texto bem simples, então a gente pode pegar um texto muito simples, um texto bem pequeno, e a gente pode entender o significado de palavra por palavra, né? E depois guardar a frase, né? Entender, por exemplo, sempre que eu quiser falar para uma pessoa falar algo, eu posso utilizar essa frase para entender que essa frase, a junção dessas duas palavras no russo significa pedir para a pessoa te falar algo, né? Então eu posso aprender de palavras simples, né? Aqui uma conversação, né? Uma pequena conversação. E assim eu posso ir desenvolvendo né? Várias estruturas, várias frases e que eu vou poder formar textos e ter conversações muito complexas no futuro. Mas a gente tem que começar com frases pequenas, né? Frases com uma ou duas palavras que a gente pode facilmente vir, por exemplo, no tradutor. A gente pode vir facilmente no tradutor, colocar essas palavras, por exemplo, eu vou colocar aqui idioma russo em inglês. A gente pode ver que me fale por favor. E a gente pode remover uma palavra, entender o que essa palavra sozinha significa. Скажите, Skagita, скажите, skagita. Eu não sei pronunciar isso exatamente, mas eu sei que esse caractere aqui, essa palavra, ela significa tel, né? Que é falar, né? Vamos dizer assim. E eu posso pegar essa outra palavra, posso colocar aqui. E essa palavra aqui significa você é bem-vindo, ou por favor, ou alguns outros significados, mas a gente pode ver que a frequência dessa palavra como por favor é muito maior do que as outras, né? Então a gente pode considerar que essa palavra significa algo relativo a por favor. Então a gente pode saber que essa palavra significa falar, e essa aqui, por favor, ou com licença, ou algo do tipo, né? Algo de pedir, né? Algo de solicitar. Né? Isso é algo importante também. Você não tentar ficar preso ao significado, à palavra, né? Você tentar entender o sentimento que essa palavra quer passar, né? E no caso de por favor, pode ser pedir, né? Pode ser você poderia me falar, né? Em vez de simplesmente por favor. E essa aqui a gente pode colocar, por exemplo, em vez de simplesmente falar, a gente pode colocar, por exemplo, observar, é algo que ela aparece também. De contar, né? Enfim, essas palavras simples são fáceis de você colocar aqui no tradutor e entender o significado delas, né? Da palavra em si. E você entende o significado das uma, duas, três palavras, e aí no fim você vai entender o significado da frase. Né? E você pode adicionar essa frase, agora que você entende o que essas duas palavras significam. скажите, пожалуйста. Skagete, pojaska. Você pode colocar essa palavra na sua cabeça, né? Agora você sabe que essa palavra, essa frase, essa expressão significa me fale por favor. E você vai fazendo isso com muitas palavras, muitas palavras, muitas palavras. Muitas frases, na realidade. E uma hora você vai ter uma quantidade de frases na sua cabeça tão grande que você vai poder utilizar para falar, né? Falar qualquer sentimento que você queira. Algo que eu não recomendo você fazer é fazer isso aqui, ó. Você pegar palavra por palavra, por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, né? Você pegar palavra por palavra e colocar no tradutor ou simplesmente decorar essas palavras. Isso não é algo bom, né? Porque entender palavra por palavra não te causa nada, né? Raramente você vai estar usando essas palavras, essa quantidade imensa de palavras que você decorou no mundo real, né? Então eu sempre recomendo que você aprenda a frase, porque as frases você pode simplesmente jogar elas, você pode simplesmente tacar elas nas pessoas. Uma palavra você não vai, por exemplo, tacar Coca-Cola na cara de um russo, né? Porém, uma palavra me fale por favor onde está o bar, você consegue tacar na cara do russo, né? Porque é uma frase completa, é uma frase que você entende, né? Como que ela funciona. Você pode, por exemplo, trocar a palavra bar a partir do momento que você entender onde a palavra bar está. Por exemplo, essa palavra aqui pode ser bar, e você pode alterar
a palavra bar, por exemplo, para onde está o parquinho, né? Então você consegue tacar uma frase que está totalmente certa, você sabe que está certa, porque um russo escreveu, não foi você que pensou, você que criou essa palavra. Então você sabe que a gramática dessa palavra está certa, você só faz pequenas alterações dessa frase e, e fala, né? E consegue expressar muitas coisas. Enquanto a palavra em si, meio que ela não tem muito sentido, ela não tem muito ela não tem muita utilidade, né? A palavra sozinha. Então eu sempre recomendo que você procure frases assim, né? A gente pode pegar essa frase, ó, que é aqui é tell, né? Que é falar, aqui é por favor, e aqui a gente pode fazer a tradução, né? Do que significa isso aqui. Aqui é where, né? Que é onde, Где? где, que é where, e que é onde, né? E a gente, essa palavra aqui significa Бар. bar. Então aqui a gente pode falar, fale, por favor, onde bar. Então se a gente não quer saber, por exemplo, onde que é o bar, eu vou até colocar aqui, ó. Por favor, me diga onde fica o bar. A gente pode trocar essa palavra por deixa eu procurar o aqui. Aqui a gente não tem nenhuma palavra, mas enfim, a gente pode trocar essa palavra bar por parque, por exemplo, né? Vamos fazer essa alteração. Ó, palavra parque em russo significa Парк. park. Park significa bem parecido com o inglês. Então a gente pode vir aqui no russo, na frase. A gente pode fazer a alteração. Tira esse bar e coloca o parque. Скажите, пожалуйста, где парк? Então, por favor, me diga onde fica o parque. Então, essa frase inteira que você aprendeu, essa expressão, ela está toda correta porque ela foi feita por um russo. 2, é uma frase muito mais versátil, pois ela você consegue fazer pequenas alterações e entender, por exemplo, o lugar, a localidade de qualquer lugar, né? Você pode fazer alterações nas palavras e consegue fazer essa frase virar muitas outras coisas. É mais simples de aprender, né? Porque decorar uma frase é muito mais simples do que decorar uma palavra solta, né? Porque, tipo, eu posso decorar, ver, por exemplo, 10.000 palavras soltas todo dia. Mas essas palavras não vão ter nada que liga elas à minha mente. Por exemplo, mais uma frase, eu consigo, por exemplo, ver essa frase em um jornal de televisão, né? E ela pode estar passando uma notícia que me marcou. E essa frase pode ficar na minha cabeça, né? Porque a notícia me marcou e, consequentemente, a frase também. A frase que, por exemplo, o jornalista falou, né? Por isso que eu recomendo sempre o estudo de frases, né? Aqui a gente tem a frase completa e a gente pode perceber que essa palavrinha aqui, ela significa mais próximo, né? Mais próximo. A gente pode até retirar ela daqui, perto, né? Traduziu como perto, mas significa mais próximo. Ближайшее. Близейшее, né? Que significa perto ou próximo. Aí você pode me perguntar, pô, como você sabe que essa palavra significa perto ou próximo sem ter olhado exatamente? Que essa palavra exata significa próximo, né? Porque eu li a tradução aqui e eu identifiquei que essa palavra aqui é próximo. Porque eu já tinha aprendido essa estrutura e eu sei que essa palavra é falar, eu sei que essa palavra é por favor, eu sei que essa bar e essa é uma palavra onde. Então eu sei que aqui está escrito fale por favor onde. Aqui essa palavra eu não sei. E aqui é uma palavra pequena, então suponho eu que seja o café. E essa é uma palavra grande, eu supus que seja a palavra perto, né? Por ter o tamanho equivalente. E nesse caso eu acertei, é a palavra perto. Então eu posso pegar essa palavra de uma nova estrutura que eu aprendi e voltar lá na estrutura modificada. Eu posso pegar essa palavra,
voltar na estrutura modificada que a gente fez, que é onde está o parque, adicionar ela e a gente tem uma nova estrutura. Por favor, me diga onde fica o parque mais próximo. Você entende que a versatilidade de aprender uma frase é muito maior do que aprender uma palavra? Porque a frase ela é muito mais útil, porque eu consigo simplesmente falar essa frase aqui para um russo agora. Enquanto se eu tivesse aprendido aquela lista de palavras, apesar de parecer que eu aprendi muito mais, na realidade eu não aprendi nada. Aprender uma frase por dia é muito melhor do que você decorar 10 palavras. Isso é o que tem que estar na sua mente. Aprender uma frase, uma estrutura de fala é muito mais importante do que aprender 10 palavras, certo? Por quê? Porque uma estrutura, uma frase, eu consigo efetivamente falar ela. Eu não preciso ter muito esforço na minha cabeça para montar ou qualquer coisa. Eu posso simplesmente pegar o que eu ouvi, o que eu aprendi e repetir, né? Porque a língua, a linguagem, ela se trata disso. Ela se trata de repetir padrões. E não se trata muito de criar, né? Porque a maioria das suas frases você não criou efetivamente. Você está ajuntando vários pequenos padrões que você ouviu no mundo, né? Ouviu durante toda a sua vida. E você está construindo novas frases, porém novas frases que são nada mais nada menos que pequenos padrões que já existiam que você tá juntando, né? E assim você cria novas frases, novos pensamentos, novos textos muito grandes. Mas resumidamente, tudo envolve pequenas estruturas que você decorou, né? A língua se trata de decorar estruturas, decorar frases e não de palavras, certo? Então a gente pode ver que aquela pequena frase que a gente aprendeu já gerou duas frases pra gente, duas frases que a gente pode utilizar. Por exemplo, essa frase é uma frase que eu poderia muito falar, né? Por exemplo, por favor me diga onde fica o parque mais próximo, né? Suponhamos que eu tenha ido à Copa da Rússia, eu poderia falar essa frase aqui muito bem. Enquanto se eu tivesse decorado, por exemplo, a palavra parque, eu não poderia falar nada. Poderia falar parque, que não tem significado algum, né? Então, provavelmente seria isso que eu faria. Eu pegaria esse site aqui da Rússia, entenderia, né? Eu pegaria desde o início. Aqui ele fala o alfabeto russo. Esse é um site muito bom, inclusive. Ele fala o alfabeto russo, te ensina a falar cada palavra. Então eu faria isso, né? Aprenderia o alfabeto. Logo em seguida, ele tem um vídeo ensinando como escrever. Isso é algo que eu não acho importante, então eu pularia, tá? Porque eu acho que escrever a língua não é algo tão importante, pelo menos não no início. Então aprender o vocabulário, aprender o alfabeto é algo importante, sim. Aí eu pularia essa parte de escrever, porque não é algo importante no início. A gente tem a parte de números, porém é como eu disse, os números são palavras e aprender palavras soltas não é importante. Então eu pularia essa parte também, eu não aprenderia os números. Aqui a gente tem frases básicas, isso é muito importante. Aqui, ó, por exemplo, como falar obrigado, obrigado, como falar por favor. Пожалуйста. Спасибо. Inclusive essas palavras a gente teria aprendido elas e já teria usado naquela outra lição, né? Então isso seria algo que eu aprenderia, né? Apesar dessas serem palavras soltas, essas são palavras muito essenciais, né? Por exemplo, a palavra sim e não, Да. Нет. né? Como sim e não. Então eu aprenderia sim essas palavras, mas eu focaria muito em aprender esse tipo de coisa, que são as frases, né? Por exemplo, qual é o seu nome? Как вас зовут? Как вас зовут? Né? Que é qual é o seu nome? Meu nome é prazer em conhecê-lo, né? Eu focaria mais em aprender essas frases, né? Por exemplo, você fala russo. Вы говорите по-русски. Muito complicado isso aqui, mas enfim, você fala russo, eu focaria nisso. Eu aprenderia tudo que esse site tem de frases, né? Aqui ele tem uma parte que eu vi já para formas, né? Formas de gênero, né? Como saber o gênero da frase, do verbo. Isso é algo que eu acho inútil de início, então pularia também, né? Aqui ele ensina como falar pluralmente os verbos, eu também pularia. O que eu faria seria pegar essas frases
10 рублей. porque ele tem umas frases legais aqui. Eu pegaria essas frases, mas não com o intuito de entender como utilizar o plural, mas sim com o intuito de aprender essas frases e essas novas estruturas, né? Então, é uma dica, né? Você pode pegar as frases que ele vai te dar aqui, mas não com o intuito de aprender as formas plurais, né? Mas só com o intuito de aprender novas estruturas que você vai poder utilizar depois. Aqui ele tem a forma de indicar lugares, né? O que eu acho que é o que você pode pular no início também. E você pode simplesmente pegar as frases, por exemplo, eu moro em São Petersburgo, né? Eu posso simplesmente copiar essa frase e eu não vou explicitamente decorar como como indicar a localidade, né? Eu vou simplesmente decorar um padrão, que é, por exemplo, eu moro em, aí eu coloco o lugar, eu faço só a saturação do lugar. Porque não existe a necessidade de você criar a frase eu moro em. Porque a frase eu moro em, você já ouviu 1 trilhão de vezes. Não é uma frase que nem tem necessidade de ser criada. É uma frase que você pode simplesmente repetir. E vai facilitar muito a sua vida você repetir a frase em vez de criar uma frase nova, né? Então eu pegaria essas frases aqui, por exemplo, onde está ela, na estação, no jardim, né? Nesse caso é uma frase só, né? Ele dividiu uma frase em todas as suas possibilidades, né? Mas eu pegaria essas frases, pegaria esses áudios, На столе книга и карандаш. salvaria em algum lugar, enfim. E, cara, é isso que eu faria, ok? Ah, aqui ele tem as palavras mais usadas, né? E o bom dessa parte do site é que ele fala as palavras mais usadas com frases, né? Então isso é absurdamente bom, porque ele tem todas as palavras que você mais precisa no russo junto com frases. Então você pode aprender o uso dessas palavras dentro de frases. Então isso é algo que eu 100% aprenderia. Eu 100% colocaria no tradutor palavra por palavra e entenderia o significado dela. Olharia no significado, o que significa. Enfim, eu realmente tentaria colocar isso na minha mente, né? Todas as palavras, todas essas frases aqui, muitas frases, muitas e muitas frases. Eu acho que dá no mínimo 1 mês de estudo, só essa página aqui, ou mais. Olha, eu diria que só essa página aqui eu daria uns 3 meses de estudo. Talvez mais, talvez menos. Depende muito do tempo, né? Enfim, essa aqui é uma parte um pouco mais. Apesar de serem frases simples, são frases bem diferentes. São frases que têm ao certo nível de especificidade, né? De específico, né? São coisas bem específicas, né? Uh, por exemplo, onde está meu celular? Ele estava na minha mesa 1 minuto atrás. Essa é uma frase bem específica, né? Por exemplo, não é uma frase que está falando meu telefone está na mesa. Não é uma frase tão simples. É uma frase bem específica. É uma frase que você pode usar também. Você pode simplesmente trocar esse 1 minuto por outras palavras. Por exemplo, 2, 3, 4, 10 minutos. Ou você pode trocar esse lugar de mesa. Você pode colocar, por exemplo, estante, né, meu guarda-roupa. Enfim, é uma frase muito boa. E ela já é um pouco mais específica. Não é uma frase tão simples. Então, a partir desse nível, é o nível que você já tem compreensão de muitas frases em russo, né? Aqui é a última parte do site, acredito eu. Sim. Aqui a gente tem algumas outras partes, mas são partes de gramática, que é algo que você tem que totalmente ignorar no início, né? Você tem que totalmente ignorar. Qualquer coisa de gramática que você vê, você tem que jogar no lixo, né? Então, não vejo. Então, a partir do momento que você tiver nesse nível de compreensão, você tiver visto toda essa página com muitas e muitas frases essenciais do russo, eu passaria para outra coisa, que seria jornal, né? Porque a partir de agora, você já sabe muitas frases, você já sabe até falar um pouquinho, tipo, brincar um pouquinho com o russo. Você claramente não consegue fazer frases, expressar seu
sentimento, seu pensamento, mas você consegue brincar, você consegue fazer umas brincadeirinhas com o russo, você consegue escrever situações simples, por exemplo, eu vou levantar meu teclado agora, você vai conseguir falar isso com o russo, você vai conseguir falar, por exemplo, eu vou usar meu celular, ou, por exemplo, eu almocei há 10 minutos atrás, você vai conseguir falar essas coisas simples. Porém, agora está no momento de você evoluir de fase simples, de conseguir ler poucas coisas em russo para conseguir ler frases e pensamentos um pouco mais complexos, conseguir ler literalmente textos pequenos, mas conseguir ler textos em russo uh, totalmente sem ajuda, sem tradutor, sem nada, né? Você vai passar de frases, agora você vai começar a ler textos, né? Mas textos pequenos, tá? Você vai ler, por exemplo, um texto de pesquisa, um texto de doutorado, um texto acadêmico, ou até um texto de curiosidade. Você vai ler texto pequeno, textos, por exemplo, poema, textos de música simples, é claro, coisas do tipo, né? Uma forma de encontrar esses textos pequenos é em jornal. Eu recomendo que você procure um jornal de atualidade, né, que fale de notícias um pouco mais gerais. Eu não recomendo que você procure, por exemplo, um jornal de economia, que vai ser algo muito específico, algo com vocabulário muito de economia, né? Eu recomendo que você procure algo, um jornal onde fale de coisas mais do dia a dia, né? Eu gosto muito do site do jornal BBC.com para ler notícias em inglês, né? Mas como nesse caso não é em inglês, né? Eu vou ter que procurar outro site. Então eu vou colocar aqui, ó, Russian newspapers, que é jornais da Rússia, né? Então a gente pode ver nesse The Moscow Times e a gente pode dar uma olhada se tem a versão russa. Olha, a gente tem a versão russa desse site, desse jornal. A gente pode entrar uma notícia aqui. Eu vou vir numa notícia, por exemplo, do coronavírus, talvez, que é algo mais geral. Eu acredito que não vai ter nada científico, talvez seja da vacina. Então, a gente pode pegar esse texto, esse título, né? E a gente pode traduzir esse título, tentar entender o que esse título quer passar. É uma ideia já um pouco mais específica, um pouco mais de texto de jornal, né? Um título mais para chamar atenção, mas pode ter algumas estruturas aqui, por exemplo, essa pode ser uma estrutura que você pode usar no futuro, né? Então é algo que eu recomendo. E logo em seguida a gente vai ter o texto, né? A gente pode ler, por exemplo, esse pequeno texto aqui, né? Esse pequeno texto, e um dia a gente pode colocar no tradutor e ir traduzindo sentença por sentença, por exemplo, até a vírgula, aí você vai até a vírgula, traduzindo no tradutor, aí no final você tem um significado, né? Você consegue entender o que significa esse texto todo, e você tenta ler esse texto todo sozinho, por você mesmo, né? Vou colocar aqui, ó, que mais de 45 mil russos morreram desde o início da pandemia. E aí você pode traduzir palavra por palavra, por exemplo, ó, que, esse significa que. Что? Estou. E aí você vai colocando palavra por palavra. Начала. Начало. Начала. Começar. Aí você vai traduzindo palavra por palavra, entendendo por que essas palavras juntas elas se tornam essa frase. Aí depois você vai lá no jornal, você vai entender por que essas duas frases juntas se tornam uma expressão maior, né? E aí você vai entendendo, procurando. E aí depois de você ler vários textos desses jornais, né? Você provavelmente vai começar a ter facilidade em ler esses textos complexos. E, inclusive, você não vai precisar fazer o que eu estou fazendo, que é pegar o texto, copiar, colar, tradutor. Depois de um tempo, você provavelmente vai conseguir fazer isso aqui, ó. Tal, 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 tal. Pô, legal, entendi o primeiro parágrafo todo. Vamos continuar. Tal, 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 tal. Olha, eu não entendi o que essa palavra significa. Deixa eu ver.
Eu não sei o que essa palavra significa. Период. Period. Essa palavra significa período, né? Então a gente pode vir aqui e falar, pô, período. Tá. Significa período, mas eu não entendi ainda o significado da frase. Aí eu posso colocar aqui. Agora se de abril, né? Período de abril, por exemplo. E aí eu falo, beleza, período de abril. Agora eu entendi. Aí eu vou continuar lendo. Pô. Ah, não entendi isso de novo. Eu vou no trator. Pô. Ah, beleza. Pô. Terminei de ler o texto. Entendeu? Eu vou ler no texto e eu vou parar para traduzir as coisas muito menos. Então eu vou ler o texto muito mais rápido, né? Então nesse ponto eu vou poder já começar a ler 2, 3 textos no mesmo dia, né? Eu não vou precisar ler, por exemplo, só um, porque no início ler um texto pode demorar 1 hora, 1 hora e meia, talvez 2 horas, talvez menos. Mas enfim, no início ler um texto vai demorar, mas conforme você vai lendo muitos, você vai adquirindo muito vocabulário, muitas estruturas, muitas frases, muitas palavras. Ler um texto se torna bem fácil, né? Então você vai poder ler mais, né? Em 1 hora você vai conseguir ler 2, 3, 4 textos. Então é o que eu recomendo você fazer nesse início. De ler texto de jornais, né? E é algo que vai se tornar muito fácil, né? No início é um pouco chato, né? Porque você vai ter que traduzir palavra por palavra. É muito demorado, vai demorar muito para você traduzir isso. E entender, né? Não é só traduzir, você quer traduzir e entender porque a frase ela significa aquilo, né? Então isso é algo que vai demorar muito, mas com o tempo isso se torna cada vez mais rápido. Eu acho que você vai entender que isso valeu a pena quando você lê, por exemplo, uma estrofe e você entender tudo e não precisar do tradutor. Aí você vai falar, putz, eu li essa estrofe toda sem o tradutor, cara. Aí você vai falar, putz. Mas tá, suponhamos que você suponhamos que você consiga agora, em 1 hora, ler 5, 10, 20 textos. Então, você tem muita facilidade, você praticamente não encontra mais estruturas novas ou mais palavras para aprender. Então, significa que você está em um nível de leitura muito bom. Significa que você está quase fluente na língua, né? Falta muita coisa ainda, porém você já consegue ler muito bem, então isso já é algo muito bom, isso é um ponto ótimo, né? Então, algo que eu recomendo é algo que é um pouco opcional, não opcional, mas é algo que vai depender um pouco mais de você, que você saia do jornal, jornal de leitura, e você vai para o jornal no YouTube, no jornal na TV. Então você encontra alguma forma, pode ser no YouTube, você pode abrir o YouTube e, por exemplo, eu vou abrir aqui. Por exemplo, eu vou colocar o tradutor novamente. Eu vou colocar aqui o russo, né? Eu vou colocar aqui news, né? Que é, deixa eu colocar aqui news. Por exemplo, coronavírus. Coronavírus, que é a notícia do coronavírus, né? Vamos lá. Então a gente pode vir aqui. E a gente pode ter acesso agora ao jornal russo. Só que agora em forma de vídeo, né? Agora a gente tem som. E agora a gente não vai mais ler, a gente vai ouvir. Друга хвиля коронавірусу насувається на Європу. У Бельгії кількість нових випадків зараження зросла на 70% за тиждень. В Іспанії спалахи. Então, agora a gente vai sair da etapa de ler e a gente vai começar a ouvir, começar a se acostumar com o sotaque da língua russa. A gente vai começar a entender algumas expressões que talvez eles não usem nos jornais de texto e que eles usam mais no jornal falado, porque é uma linguagem mais rápida, né? Então, esse seria o próximo passo que eu te aconselharia a dar, né? Que é fazer isso. No início, vai parecer muito rápido, vai parecer que eles estão falando muito rápido, mas na realidade não. Então, no início que você tem um pouco de dificuldade, eu entendo que você ative, por exemplo, a legenda, mas nunca utilize legenda em português. Sempre coloque a legenda russa, ok?
E você vai ouvir no vídeo junto com a legenda, né? A legenda em russo, é claro. Que ela tá lá pra te auxiliar, ok? E com o tempo, eu acho que, por exemplo, 2 meses, você já deve ser capaz de parar de utilizar essa legenda e começar só a ouvir У Мадриді a Італія notícia. через загрозу другої хвилі. Країна і Ось далі подивила. б'є рекорди за кількістю інфікованих та померлих. Американці Ela tá falando de uma forma bem calma, não é algo tão complexo Не assim. переболевших людей на Земле Pode ver na legenda, ó. Я написал, что пандемия не Aí будет você vai aqui, ó. наступать. Você Что vai катастрофа, ouvir даже junto com a не legenda. мог себе представить, что они в Você vai ouvir o vídeo junto com a legenda. No início, né? Você tem um pouco de dificuldade de entender o sotaque. Então você vai ouvindo. E caso você, não entendi muito bem o que ele falou, você pode ler na legenda o que significa. E aí você acostuma o seu cérebro, né, o seu ouvido a entender, a ouvir, né? E aí com o tempo você vai tirando isso aqui, né? Aí você vai parar de ter legendas. E vendo, depois de passar desse jornal, por exemplo, texto para o jornal vídeo, eu recomendo que você comece a assistir, por exemplo, conteúdo russo, conteúdo que as pessoas realmente vê, né? Porque o conteúdo jornal, ele é muito formal, né? E eu acho que para falar a língua mesmo, numa ocasião normal, seria muito legal que você esteja acostumado com o russo falado, o russo realmente falado. E para isso você precisa ver conteúdo normal, né? Conteúdo, por exemplo, que os russos normalmente veem tirando o jornal, né? Eu vou, por exemplo, colocar, por exemplo, um vídeo um pouco menos formal, eu acho, né? Que vai ser... Deixa eu colocar em português. Eu não vejo isso muito em inglês. Curiosidades. Curiosidades. A gente pode vir aqui. Eita, sai. Pesquisar curiosidades em russo. E a gente vai ter alguns vídeos de curiosidades em russo, né? A gente pode ativar a gente pode ativar as legendas também, caso a gente tivesse dificuldade. E a gente pode acompanhar o vídeo com as legendas, né? E nesses vídeos mais que os russos veem, né? A gente pode perceber coisas mais da linguagem do dia a dia, né? Como as expressões, por exemplo, como beleza, né? Ou, por exemplo, tá bem, né? Em vez de está bem, você fala tá bem. Em vez de estou aqui, você fala tô aqui. Então você vai aprender essas linguagens que são usadas mais no dia a dia do que no jornal e tal. E a partir do momento que você tá bem acostumado a ver esses vídeos, cara, não tem muita coisa que você fazer. Agora você zerou a língua, né? Agora você é capaz de entender praticamente tudo. E agora você tem que desenvolver sua fala, né? Que é a última parte da aprendizagem da língua. E para desenvolver sua fala, eu vou gravar